Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Colerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Olá, eu sou a Natália Anjos. E eu sou a Larissa Henrice. E esse é o Backstage ocupado por nós, hosts da Voice 176. Mas calma. Você vai conseguir ouvir a Marina Colerato aqui, gente. Fiquem tranquilos. Esse continua sendo o Backstage, onde a Marina entrevista pessoas incríveis. Só que hoje ela vai estar aqui ocupando uma outra cadeira, a de entrevistada. A Larissa Henrice e eu temos a honra de receber não apenas a própria Marina, representando o Modifica, mas também Larissa Rovieso, da Regenerate Fashion, e a Juliana Piccoli, da FGVC, para um bate-papo sobre o recém-lançado relatório Fios da Moda, Perspectiva Sistêmica para a Circularidade. É demais a gente estar aqui hoje, nesse outro canal da Podesfera, nessa conexão podesférica da moda e muito mais, muito além da moda. E vocês estão ouvindo a gente, talvez já tenham ouvido falar uma notícia aí, um burburinho buzz do relatório Fios da Moda, ou já devem até ter baixado o arquivo, espero que sim, se não, entra lá no site do Modifica, tem o link, no Instagram tem o link, no vídeo do YouTube também tem o link, vocês acham lá Fios da Moda, então não tem desculpa para vocês se inteirarem desse estudo maravilhoso que as meninas fizeram. Então, para acompanhar essa entrevista com a gente, fica atento aí nessas redes para se inteirar da informação. E, meninas, muito obrigada por estarem aqui, é um prazer falar com vocês. E eu queria que vocês se apresentassem brevemente, pode fazer aí uma sequência Ju, depois a Lari e depois a Marina, que tal? Legal. Oi, meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Juliana Piccoli, eu sou especialista em avaliação de ciclo de vida e pesquisadora no Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, do FGVC. O Centro de Estudo está inserido dentro da Escola de Administração de Empresas e lá a gente estuda os diversos aspectos da sustentabilidade que se relacionam tanto com a gestão empresarial quanto com a gestão pública, né? E uma das ferramentas que a gente acredita que pode auxiliar na gestão, principalmente na empresarial, é a avaliação do ciclo de vida. E por isso estamos aqui hoje. Demais, obrigada, Ju. E Lari, com você. Oi, meninas, oi, ouvintes. Também estou super feliz de estar aqui, estou muito feliz também com o resultado do relatório. Eu sou a Larissa Rovieso, eu sou cofundadora da Regenerate Fashion e especialista em sustentabilidade. Eu sou de São Paulo, comecei na moda trabalhando com desenvolvimento de produto, depois passei para marketing e em 2016 eu me especializei em sustentabilidade na University of Arts ESMOD, em Berlim, na Alemanha, e estou aqui desde então, trabalhando, levantando essa bandeira, querendo mudar esse sistema, essa indústria, e acreditando que a gente pode fazer isso. Maravilhosa, ocupando Berlim e fazendo acontecer. E Marina, será que Marina precisa se apresentar, gente? Se apresenta, Marina, se apresenta. Fala que direciona aí pro relatório, qual foi. Se apresenta junto com o relatório, esse mix aí. Bom, gente, vocês já me conhecem como apresentadora do Backstage, agora também como coordenadora do projeto. Cara, acho que vale a gente voltar um pouquinho na vontade de fazer esse relatório, né? E por que ele foi uma coisa considerada importante para o Modifica e claro que para todos os envolvidos no projeto, mas quando a gente pensou lá no comecinho de ter essa ideia e tal, que tinha muito a ver com uma coisa que a gente preza muito no Modifica e tem muito a ver comigo também, que é como é que a gente constrói conhecimento sólido, né? E, na verdade, mais do que conhecimento, iniciativas e ações e soluções baseadas em informações reais, né? Em dados, em fatos, em coisas que realmente estão sendo vistas e postas na mesa. E quando a gente olhava para a indústria têxtil no Brasil, no geral, e da moda, a gente não tinha muito essa referência, né? Não tinha muito onde recorrer, onde pesquisar, quais são as fontes fidedignas, quais não são, como é que a gente pode, de fato, entender
essa diversidade de impacto e quais as possibilidades de fazer de outra forma. E o relatório é realmente ser esse primeiro passo para uma conversa mais robusta sobre como é que a gente transita para uma economia circular, de fato, considerando todas as especificidades e as particularidades do Brasil, né, e deste modelo produtivo que a gente tem aqui, que é de exportador de commodities, importador de insumos, de insumos prontos já, mas um enorme produtor de têxtil também para o mercado nacional. Então, o relatório veio desse desejo de trazer mais dados e informações para o setor, estimular um pensamento para a economia circular a partir dessa perspectiva do sul global, e, claro, servir como ferramenta de metodologia, porque a gente traz uns caminhos, umas sugestões, umas abordagens que a gente já pode ter agora. Não é nada que a gente precisa de um grande acontecimento tecnológico para pôr em prática. Tem muitas coisas que a gente pode pôr em prática agora, e isso é um reforço que o relatório traz como convite mesmo até para toda a indústria, né? Bom, você já falou um pouquinho aí sobre o relatório, mas eu acho importante a gente destacar que esse é um estudo inédito e que o relatório apresenta dados que são importantíssimos para a área de moda. E a nossa área não está muito acostumada a lidar com esse tipo de relatório, esse tipo de material, né? Como você bem falou, a gente sente falta disso no dia a dia, mas é ainda um material que é bastante novo, assim. Então, também por esse motivo, acho muito bacana a forma com que o relatório tem sido apresentado, porque a gente está conseguindo acessibilizar de diversas formas todo esse material e todo esse estudo. Eu queria que você contasse para a gente, Ma, como que surgiu essa ideia lá atrás, em 2018. Também acho super importante dizer que não é um projeto isolado, mas é um projeto que se fez por meio de um acúmulo de estudos, pesquisas e da própria atuação do Modifica. Então, também queria que você contasse um pouco sobre isso, de como é que isso surgiu e também como surgiu a entrada no edital. Foi um edital global, né? Então, acho muito importante a gente destacar isso aqui, né? Não foi nada fácil, né? E não foi também do dia para a noite. Conta pra gente, então, um pouco como é que surgiu essa ideia, como é que você colocou ela em prática. Você falou aí um pouco de como é que, né, o porquê dele existir, mas como é que você colocou essa ideia em prática? Eu não sabia nem como é que a gente poderia começar a fazer, na verdade, né? Uma coisa desse tipo. E daí eu estava envolvida num projeto multissetorial, acabei conhecendo uma pessoa da GV, que é a Fernanda Carreira, e entendendo um pouco mais da atuação da GV e tal. Eu já tinha o projeto na gaveta mais ou menos fazia um tempo, uma ideia assim meio que pairando. Aí a Fernanda Carreira me apresentou para uma pessoa dentro da GV que tinha um conhecimento de ciclo de vida, de pensamento sistêmico bastante interessante e tal, mas a gente não tinha verba para colocar o projeto no ar. Ele ficou na gaveta durante 2 anos, mais ou menos. E aí, quando surgiu a possibilidade do edital global do então Instituto C&A, né, que hoje é a Lowndes Foundation, que era um edital global que exatamente queria trazer mais dados. Então era um edital que reconhecia uma ausência de dados e informações sobre economia circular e, ao mesmo tempo, também reconhecia a importância do aspecto social na economia circular. Então, como é que a gente inseria a questão social no debate da economia circular, que, embora já em algumas escolas de pensamento isso já acontece, ele é muito mais, a economia circular é muito mais percebida como algo exclusivamente, estritamente de ativos ambientais e recursos naturais, né? Então, essa proposta casou muito com o relatório, e aí eu falei, cara, vou aplicar, e entrei em contato com a GV, e eu já conhecia o trabalho da Larissa, com a Regenerate, e a gente escreveu a proposta, lapidou a proposta, e colocou. E a gente foi um dos 4 selecionados globais e único do Brasil. Então foi, assim, uma conquista de muito tempo, na verdade, porque é isso que você falou, Nath. O desejo de produzir um relatório veio de muitos anos olhando para essa questão
do têxtil, olhando com muita responsabilidade para essa questão dos dados e números, né? Porque as pessoas falam, X mil litros de água para usar uma calça jeans, para produzir uma calça jeans. Sim, mas depende, tem muitas variações, né? Era exatamente isso que a gente queria mostrar. Todas essas complexidades e possibilidades maiores também. Eu acho demais isso, a gente pensar que fazer moda com pesquisa, né? Moda com ciência, porque às vezes a gente fica tão restrito a pensar a moda só fazendo produto, e são tantas as oportunidades e carências que a gente tem na moda, né? Vou perguntar para minha xará Larissa, falar um pouco da Regenerate Fashion e como foi entrar no projeto. A Regenerate eu já tive contato, já conheço um pouco, fiz um workshop com a Larissa maravilhoso, mas conta pra gente um pouquinho mais. A Regenerate Fashion é uma consultoria e a gente trabalha auxiliando marcas, varejistas e empresas têxteis a desenvolverem estratégias para os processos circulares e sustentáveis em seus produtos e negócios. A empresa nasceu a partir de uma insatisfação, né, com a indústria da moda e um desejo sincero mesmo, assim, do coração, de criar uma realidade com impacto positivo. E eu conheci a Melissa, né, que é minha sócia, em 2016, na Alemanha, durante um mestrado em sustentabilidade. E a Melissa, ela é mexicana, né, e eu acho que o fato de nós duas terem crescido em países latinos, né, vir desse background de países em desenvolvimento, uniu os nossos propósitos, né, porque a gente tinha uma visão de mundo muito diferente dos nossos colegas europeus, por exemplo, e a gente sempre olhava para o social, né, a gente sempre tinha o social como um pilar muito importante e faltava, entendeu? Assim, no contexto que a gente estava inserido ali. E a Regenerate nasceu em Berlim, na Alemanha, e hoje eu trabalho em São Paulo, e a Melissa está no Austin, nos Estados Unidos. E por conta desse olhar social, eu e a Melissa, a gente tinha essa vontade de trazer a conversa da economia circular para o contexto dos países em desenvolvimento, né, o contexto sul global. E a gente sentia que existia muitos exemplos de empresas e até governos, né, no caso da Europa, que fomenta esse tópico, mas a gente sentia falta, né, não tinha quase nada de estudos, de dados, cenários para essa realidade do Brasil, para a realidade que é da onde a gente veio. E aí, em 2019, eu estava no Brasil, eu vim participar do Rio Ethical Fashion, né, na primeira edição, e aí eu encontrei a Marina, que também estava participando do evento, e eu acho que esse encontro foi na hora certa, porque eu lembro que a gente conversou, e eu falei para ela, você não tem vontade de fazer alguma coisa nessa área de relatório? E aí ela comentou por cima, ela falou, eu tenho uma ideia que vai para esse lugar, assim, da questão das fibras, e aí eu falei, então vamos se falar, e aí quando eu voltei depois para a Alemanha, a gente conversou, entendemos, né, como que seria aplicar para Lounge, né, na época ainda era a Fundação CIA, e foi super bacana, né, e como vocês falaram, aplicar foi um desafio, e ficamos super felizes, ansiosas, né, com o resultado, e ficamos super felizes, né, que o projeto foi escolhido. Demais, e que bom que foi escolhido, porque é um tópico muito importante no relatório, que você fala também, Lari, do sul global, né, da gente entender que é diferente esse monte de dados que a gente já consome, que é tudo de fora, a gente já tem a história da moda que é de fora, é tanto de fora que... E olhar para a realidade brasileira sem também ir para esse lado, às vezes, caricato da moda brasileira, da história, né, vamos olhar a nossa indústria, vamos olhar do começo, vamos olhar as fibras, o potencial que a gente tem aqui dentro, né? E aí, Juliana, eu ia te perguntar um pouco sobre outra coisa também que chama muita atenção no relatório, que eu, por exemplo, na faculdade não tive, que é a análise de ciclo de vida de produto. Então, como que foi a entrada da FGV-Cs, você representando a FGV-Cs no projeto e focar nessa coisa da análise de ciclo de vida, né? Que você é especialista nisso e a carência que a gente tem desse tipo de análise, desse tipo de olhar, porque, assim, fazendo um paralelo aqui com o pessoal, a nossa audiência de moda deve estar acostumada de falar isso, pensando naquele ciclo da venda, né? Aquele diagrama, é lançamento, maturidade, declínio do produto. E não é sobre isso, né? É outra perspectiva, né? A análise do ciclo de vida que vocês fazem aqui. A análise do ciclo de vida, quando a gente traz nesse contexto, né? Ela é uma técnica
que é utilizada para estimar os impactos ambientais de um produto ao longo do seu ciclo de vida. Então, pensando que para um produto ser produzido, ele passa por várias etapas até ser produzido, e depois ele ainda vai ser consumido e descartado, é desse ciclo de vida que a gente está falando, né? Desde a obtenção da matéria-prima até o processamento, distribuição, consumo, uso e descarte. Né? Então, quando a Marina procurou a gente já tinha em mente, né, essa noção de complementariedade da CV com a economia circular, no sentido de que a gente pode usar essa ferramenta de avaliação do ciclo de vida para quantificar os impactos ambientais e ver se realmente o fechar o ciclo, que é proposto pela economia circular, ele é de fato melhor do ponto de vista ambiental, né? E também a gente já tinha feito alguns estudos de pegada de carbono, né? Que acho que quando a gente fala em avaliação de ciclo de vida, pouca gente conhece, mas se você fala pegada de carbono, já é um termo que é mais conhecido pela sociedade, né? E a pegada de carbono nada mais é que um estudo de avaliação de ciclo de vida focado na categoria de mudanças climáticas. Então, eu consigo quantificar a emissão de CO2 de todo esse processo, né, de produção. E aí, quando ela falou desse projeto, foi muito interessante, a gente ficou bastante empolgado com o projeto. Lá no início, né, que a Marina comentou que falou com a Fernanda Carreira e com o Ricardo Dinato, que é um outro pesquisador, eu ainda não estava na FGV, mas depois eu também me aproximei ali do projeto e achei incrível, né? E também a gente sabia que seria um grande desafio, na verdade, né? Porque não existe muitos dados disponíveis, né, para o setor. E a gente também, já sabendo desse desafio, a gente optou para fazer o estudo não utilizando dados primários, né? Não indo atrás das empresas pedindo dados para elas, mas sim, porque isso ia ser assim, muito mais demorado e muito mais difícil, talvez, né? E aí, então, a gente optou por fazer uma revisão dos estudos que já existiam na literatura de avaliação de ciclo de vida, né? A gente descobriu que tem bastante estudos, mas também eles são muito focados em uma fibra ou outra. Então, por exemplo, tem muitos estudos de avaliação de ciclo de vida, de pegada de carbono, pegada hídrica para o algodão, mas tem quase nada para a viscose, né? Então, a gente fez essa revisão e também focou em algumas categorias de impacto que a gente descobriu que era bastante relevante para a cadeia da moda, que é a mudanças climáticas, toxicidade, o consumo de água, o uso de energia e o uso da terra. Então, foi assim que a gente entrou no projeto, né? Como vocês comentaram, a gente já tinha um conhecimento maior da ferramenta, né? E sabia que ela poderia auxiliar muito para fazer essa conversa, né, com a economia circular e também para trazer esses dados que o setor tanto precisa. Eu queria acrescentar uma coisa que eu acho importante, que a Ju falou sobre o tempo, né, como é que a gente não ia conseguir acessar dados primários e tal, e eu acho importante destacar que o setor é um setor que exige um pouco de tempo de conversa para se abrir, para estar disposto a dialogar, né? E aí a gente é assim que a nossa indústria funciona, que a indústria da moda funciona ainda bastante fechado, ainda um pouco mais moroso, conquistar essa confiança para ter de fato uma colaboração. Então, nesse primeiro momento, a gente entendeu que ir para os dados que já estavam por aí, inclusive muitos dados esparsos, faria mais sentido, seria mais rápido e incentivaria até uma segunda conversa mais próxima com a indústria em si, o que já foi tentado de fato, o que não foi. Então aí fica também como uma segunda deixa de possibilidade de continuação da pesquisa, né? Porque foi um ano, é um tempo que é bastante, mas pouco para o que a gente tinha que fazer e para o que precisava ser feito mesmo, né? Então a gente acabou tendo que optar e a gente escolheu ir pelo caminho dos dados gerais, dos dados macros, que já existiam e também eram bastante fidedignos dentro das pesquisas do IMI, da própria BIT, etc. Interessante você tocar nesse ponto, porque às vezes a indústria está na defensiva, né? A gente percebe isso, quando a gente vai falar de sustentabilidade, o pessoal às vezes já quer fugir, vai vir, vai apontar dedo. Então é interessante a gente ter
Saber que não é assim que a gente vai conseguir melhorar alguma coisa ou chegar em algum lugar, né? Você não precisa ter tudo nota 10 em tudo. Se eu não for para eu entrar num ranking e tirar 10 em tudo como mais sustentável, nem quero conversar com ninguém. Não estou preparada para essa conversa, né? Ficar muito na defensiva. Exato. E não é, né? A gente quer exatamente o oposto. A gente quer abrir conversas, né? E não é ter os dados e ter as informações e salientar a questão dos impactos, não é um ataque, na verdade, é lançar luz para a gente resolver de forma coletiva, né? Bom, meninas, pegando esse gancho que a Marina e a Lari falaram aqui, de que muitas vezes a indústria fica resistente a esse tema da sustentabilidade, eu queria fazer uma pergunta para as três, e aí começando com a Marina respondendo, depois a Larissa, depois a Juliana, cada uma dentro da sua perspectiva, né, e atuação aí, especialidade. Como é que os profissionais de moda podem utilizar os dados do relatório como ferramenta de trabalho mesmo, para o dia a dia, assim. Então, como é que a designer de moda, a estilista ou o tomador de decisão, a tomadora de decisão pode utilizar o relatório no seu dia a dia? E aí eu gostaria que vocês trouxessem alguns exemplos de dia a dia mesmo, assim, de desenvolvimento de coleção, de compra, de desenvolvimento de produto. Em que momento essas pessoas podem acessar? Assim, eu queria que vocês tangibilizassem mesmo como é que esse relatório pode ser utilizado no nosso dia a dia. Eu acredito que quem vai saber responder isso com maior precisão do mundo vai ser a Larissa, porque a gente traça recomendações e dicas para diversos públicos, né? E para os designers, algumas. Mas voltando lá na vontade inicial, era que este de fato fosse um relatório que as pessoas, na hora que fossem desenhar os produtos, conseguissem pensar sobre o tecido que ela está escolhendo. Se aquele tecido, se aquela matéria-prima é de fato a melhor escolha para aquele produto em específico. E é importante dizer que, assim, não tem uma lista ou uma única resposta certa, porque de alguma forma, como todo mundo vai perceber durante a leitura do relatório e que ajuda, a Juliana da GV fez sempre questão de ressaltar, é que a gente está trabalhando com trade-offs, né, com trocas. Então, alguns tecidos e fibras são melhores em determinados aspectos, dentro de um determinado contexto, e outros dentro de outros. Então, também tem um teor de subjetividade aí que o designer vai ter que tomar essa decisão de acordo com o próprio repertório e conhecimento. Mas o relatório, ele dá insumos de repertório e conhecimento. Então, ele vai dizer ali quais são o impacto de usar um poliéster normal, o reciclado, qual é a diferença entre você optar por uma viscose e por que a certificada, e quais são as diferenças que este produto vai ter lá no pós-consumo, porque a gente compartilhou um pouco de como as pessoas cuidam desse produto. Então, ao ler o relatório, a pessoa começa a ter um embasamento para tomadas de decisões mais assertivas, entende? Acho que talvez a Lari possa materializar melhor, mas dentro do campo do saber ali, do conhecimento, de construção de conhecimento, o relatório ele se propõe a ser essa ferramenta de construção de repertório para ajudar o designer a tomar a decisão, né? A gente não vai tomar por ele, isso é muito importante ressaltar, assim, porque é uma decisão que envolve tomada de escolhas e que você vai ter que fazer determinadas escolhas. Quais impactos para você são muito importantes, muito cruciais, olhar para o contexto daquela peça, para o ciclo de vida dela com a pessoa, né? Para o lugar de onde eu estou fazendo, se eu estou em São Paulo, se eu estou no Rio de Janeiro, enfim, tem que levar tudo isso em consideração. E o repertório é essa ferramenta para que as pessoas comecem a levar isso em consideração na hora de tomar a decisão. Assim, é o primeiro, acho que é a base fundamentadora dele, nesse sentido de servir aos profissionais e os tomadores de decisão, porque não é nem só para a questão de produto escolher, porque você está focando no design, né, Nath? Mas a gente poderia falar de orçamento de publicidade, que a gente diz ali a importância de a gente ter alguém tomando uma decisão de ter uma determinada parte do orçamento
movimento para a famosa conscientização das pessoas para o consumo consciente. Então, a gente tem outros lugares que a gente está propondo uma ativação também para além do design. Mas no design é essa base fundamentadora de construção de repertório. Boa, Má, legal você falar sobre esse ponto de que não é só, né, no design ou nesse ponto do desenvolvimento de produto, mas em vários outros momentos aí da tomada de decisão. Lari, você quer falar agora, por favor? Sim, muito bom. A Marina trouxe pontos super relevantes, incríveis. Bom, assim, no meu ponto de vista, eu acho que como indústria, né, fica o entendimento que a gente precisa investir em pesquisa e estudos que vão proporcionar uma mudança pautada em métricas. E eu tô falando isso porque a gente fala muito de sustentabilidade e progresso, mas esse progresso e a sustentabilidade ela não vai existir se a gente não medir os nossos impactos, né? Então, para a gente poder traçar objetivos de sustentabilidade, a gente precisa falar de métricas. Eu acho que a segunda conclusão é o entendimento que a circularidade ela é uma solução sistêmica, né? Que a gente tem que pensar em parcerias, né, em implementação. E o terceiro ponto que eu acho que é, né, aí fazendo um paralelo sobre o que a Marina falou, é que a pesquisa trouxe para o público, né, a complexidade dos processos das fibras, né? O que possibilita, então, os designers e os compradores, né, principalmente, a fazerem escolhas mais responsáveis, né, a repensarem os materiais, né, quais são os materiais que são planejados para a minha próxima coleção, né? Será que, por exemplo, eu preciso que 40% da minha coleção seja de poliéster virgem, né, sendo que a gente já sabe que, por conta do petróleo, ele tem uma alta influência nas mudanças climáticas, né? Também existe a problemática do microplástico que está relacionado ao poliéster. Será que eu consigo, então, aqui na minha coleção, usar poliéster reciclado? Tudo bem, eu não vou resolver o problema dos microplásticos com o poliéster reciclado, mas eu já estou num caminho diferente, né? Esse tipo de pergunta é o objetivo do relatório, né? É trazer informação para que esses profissionais entendam que, sim, é importante ter uma certificação, é importante a gente pensar no impacto das fibras. Bom, Ju, e você? Conta aí pra gente, como é que você acha que os profissionais da área de moda podem usar o relatório no dia a dia? Acho que a Marina e a Lari já falaram bastante, eu acredito muito nisso também. Eu acho que o relatório veio para trazer conhecimento mesmo, né? Para dar uma luz aí numa coisa que estava meio obscura, que é quais são os impactos da moda e onde que eles estão localizados, né? Trazendo essa visão sistêmica para toda a cadeia de valor, a gente consegue, né, trazer uns elementos, para o algodão, preste atenção nisso, né? E preste atenção no campo, ou na hora da fabricação mesmo, né? No tingimento, etc. Então, tem algumas etapas que são críticas no processo e a gente consegue, no relatório a gente trouxe quais são essas etapas, qual é o impacto de cada uma dessas etapas, né? E aonde você, como gestor, você tem que prestar atenção e que você pode melhorar o seu processo. Eu acho que muito mais do que falar, essa fibra é melhor que aquela, ou escolha essa fibra e não aquela, a gente trouxe esses elementos para identificar os pontos fortes e fracos de cada fibra, né? Como a Marina falou, os trade-offs, a gente deixou bem claro no relatório, né? E também apontar os principais pontos críticos que merecem atenção, né? Para onde eu preciso atuar, né? Para conseguir reduzir de uma maneira mais significativa os impactos ambientais das fibras. Isso tanto do ponto de vista ambiental quanto do social também. E eu acho que os profissionais e até os consumidores, né, eles podem aprender bastante sobre isso. A gente traz essa visão sistêmica, que é o que a gente também pode chamar de pensamento do ciclo de vida, né? Às vezes a gente não precisa do número, mas só da gente ter essa visão mais ampla e não ficar focada só em um processo. Então, se eu sou a fábrica, focar só no meu processamento ali, e se eu sou o fornecedor, focar só na parte de produzir a fibra, a gente poderia trazer essa visão, né, mais sistêmica e pensar, desde quando eu estou fazendo a minha fibra, até pensar já no descarte, né? Como que vai ser para eu descartar essa fibra de uma maneira mais correta e tal. Então, será que não é melhor eu utilizar
monomateriais, né? Então fazer uma peça 100% de uma fibra, porque já me facilita lá na hora da reciclagem. Então a gente trouxe essa visão, acho que mais ampla, e uns números importantes, né, para trazer luz mesmo, né, numa coisa que estava mais não tão clara assim. E eu acho que é muito importante para isso e também para dar esse gostinho de quero mais, né? A partir do momento que a gente olha, tem uma noção geral do todo, as empresas podem se perguntar, bom, e para o meu produto, né? Quais são os impactos do meu produto? E aí, um estudo de avaliação de ciclo de vida específico, talvez traga respostas mais assertivas ali do ponto de vista onde que a minha empresa, né, cada empresa tem ali suas peculiaridades, pode atuar de uma maneira mais eficiente, talvez, né? Ju, pegando aqui, então, um pouco da sua fala, e também a Lari já falou, né, também desse pensamento sistêmico, a gente está falando bastante sobre o pensamento sistêmico, que é entender que está tudo ligado, né? Não adianta eu pensar só na minha indústria, só no meu produto e passar o problema para frente, né? Fiz aqui desse jeito, pensei, minimizei algumas coisas aqui, e o próximo jogador, né, da cadeia que se vire para depois pensar como descartar isso. Assim como a gente vê muitas empresas deixando a responsabilidade só para o consumidor, né? Eu fiz o produto lá, tantas cadeias importantes, empresas com grana pensaram naquele produto, mas o consumidor no final que fica responsável por, mas aí você descarta direitinho, tá bom? Pensa aí como que você vai, né, dar um jeito nesse produto. E aí pensando nas fibras, com esse pensamento sistêmico sobre as fibras, a gente precisa educar também as pessoas a lerem o relatório, né? Porque eu tenho certeza que muita gente vai chegar e vai falar assim, tá bom, quem que é o vilão, quem que é o mocinho, esse pensamento dicotômico, né? Então a poliéster pode agora? Não podia. Vai achar que é que nem nutricionista, ovo pode, ovo não pode, as pessoas precisam entender que é complexo, né? E esse pensamento complexo, ele também está cada vez mais sendo demandado da nossa sociedade, né? Então não é o A ou B, isso é bom, isso é ruim, não vai sair um ranking lá de estrelinha para você. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, que a resposta não é simples e a intenção de vocês não é exaltar um, vilanizar o outro, é falar sobre esse pensamento em que tudo está conectado. Isso, eu acho que quem trabalha com pesquisa sabe, né, que pra gente tudo depende, né, a gente costuma responder muito depende, porque realmente é um sistema muito complexo que tem vários fatores que influenciam ali, né, então realmente a escolha da fibra vai depender muito, né, depende muito de uma empresa, o que é mais importante para ela, é a água, é o carbono, é a questão social, né? Qual produto que vai ser produzido, para qual público, né? O que vai ser priorizado, o custo, a qualidade. Então, tem muitos fatores que influenciam ali na hora da tomada de decisão. A ideia é que o relatório sirva como um fator a mais, né? Para que as pessoas, além de tudo que elas já são acostumadas a pensar, né? Então, no custo, a qualidade, qual produto vai ser produzido, como que ele vai ser descartado, né? Então, além de tudo isso, prestar atenção nesses aspectos que a gente levanta no relatório também, como um dos pontos a serem levados em conta na hora de tomar uma decisão, né? E eu acho que é isso, assim, é muito complexo e a ideia não é vilanizar uma fibra ou priorizar a outra, é simplesmente trazer insumos para a discussão, para levar em conta todos esses aspectos. E eu acho que em cada etapa da cadeia a gente consegue trabalhar com essas fibras, né? Para melhorar os processos e priorizar isso, né? Em vez de escolher, não, agora a gente só vai usar o algodão orgânico ou o poliéster reciclado e não vai usar mais nenhuma outra fibra, né? A gente tem que ir atrás, entender os problemas e ir atrás de soluções, não falar, a gente não quer mais esse porque ele é problemático, sabe? Até porque a quantidade de lixo que a gente tem, né? Lixo não, resíduo, né? A quantidade de resíduo que a gente tem, não dá pra gente tirar o olho de nenhum material. A gente precisa olhar para todos, porque todos estão aí como problema. Né, Lari? Pode falar. Então, eu queria adicionar mesmo nessa fala, muito bom, enfim, que a Ju falou. E assim, os dados, eles foram oferecidos para estimular mesmo as pessoas, os profissionais, a fazerem essa análise comparativa. Né, a partir das necessidades específicas, né, da empresa, do designer e do produto, é possível e também indicado que as pessoas façam essa comparação, né, mas assim, fazer uma comparação geral
do perfil das 3 fibras, ele vai ser sempre impossível, porque a matéria-prima é diferente, né? A performance de cada fibra é diferente, de cada tecido é diferente, enfim. Então, assim, a gente precisa entender para que produto que eu estou desenvolvendo, né? Eu acho que, assim, para os profissionais fica essa dica, né? Do tipo, que produto eu estou desenvolvendo, eu preciso de que tipo de performance, né? E aí sim olhar qual é o mundo que se apresenta, quais são as problemáticas e como que a gente, enfim, vai além daquilo que de repente é o convencional, né? E assim, é uma das coisas que eu também quero trazer é como que a gente vai além da política do mínimo custo, sabe? Que é uma problemática também na moda, né? A gente está muito acostumado a desenvolver produtos que têm um custo muito baixo e maximizar o lucro, né? E assim, quando a gente está falando de novas fibras e novos processos, no primeiro momento, obviamente que elas vão ter um custo diferente, né? E assim, a gente está falando de centavos, né? A gente está falando de um custo diferente. Então, a gente precisa, como indústria, né, como profissionais, lutar para poder dar mais espaço para essas novas fibras e processos. E eu acho importante acrescentar no que a Lari está dizendo da questão do custo, que é uma questão que, assim, né, a gente não está falando que a empresa vai ter que gastar mais dinheiro. Às vezes ela só precisa reorganizar um pouco o investimento que ela tem de fato em sustentabilidade. Eu acho que a gente tem marcas e empresas que são exemplo de como elas conseguem equilibrar marketing, produção, processos, investimento em sustentabilidade e mostra que é possível, né? Então eu acho que tem uma questão de compromisso e responsabilidade. No relatório mesmo, uma das conclusões que tem lá é que é preciso assumir um compromisso ético e moral com a sociedade, com o clima e com a própria empresa, porque a gente está falando de um lugar onde as condições vão ficar cada vez mais precárias para o seu público, para a pessoa que vai comprar o seu produto, para a pessoa que produz o seu produto também. Então, hoje, depois de tantas pesquisas e estudos que valoram ativos ambientais e que nunca funcionou, eu acho que a gente precisa apelar um pouco para a ética e para a moral, para que as pessoas de fato se responsabilizem pelas coisas pelas quais elas são de fato responsáveis, né? Quando a gente pega, por exemplo, o pensamento sistêmico, voltando um pouquinho atrás, é um absurdo, por exemplo, a gente pensar que as empresas, elas não contam as emissões de gases de efeito estufa da matéria-prima que foi necessária para ela fazer o produto. É como se o algodão que ela precisou utilizar para fazer a camiseta que ela vai vender não fosse responsabilidade dela. Então, eles não contam isso nas emissões de gases de efeito estufa, né? É o que é chamado nível 3, né? O nível 3 é como a Ju falou, tipo, é entendido responsabilidade de outros, isso aqui não é responsabilidade minha. Quando, na verdade, o seu produto, ele é responsabilidade sua do começo ali da produção dele para ele existir, que foi na fibra do algodão, até a hora que a pessoa que comprou vai jogar no lixo, ele ainda é responsabilidade sua. Então, também tem essa necessidade da gente começar a imputar compromisso e responsabilidade onde muita gente consegue lavar a mão, né? E o relatório, ele também tem um pouco esse teor, assim, vamos conversar sobre responsabilidade compartilhada, sim, mas responsabilidade de todos, reconhecendo que alguns atores, por seu tamanho, por seu volume, pela sua potência, inclusive pela sua potência em deter recursos, tem mais responsabilidade que outros. As responsabilidades não são iguais. Acho que isso é importante destacar também. Então, um compromisso, não tem como a gente hoje falar de sustentabilidade sem falar de compromisso ético e moral. As pessoas falam, precisa pegar pelo bolso, tal. Precisa, a gente já tentou e nunca rolou. Então, acho que talvez seja a hora da gente apelar pelo compromisso ético e moral e com o próprio futuro da empresa, né? E como a Ju Piccoli demonstrou e a Lari também, todo mundo vai ter que se empenhar. Ninguém vai chegar com uma resposta pronta, tipo, toma aqui a lista do que você tem que fazer em passos de 1 a 100 para a sua empresa ficar sustentável. Isso não vai acontecer, né? É realmente mão na massa, esforço em todos os sentidos, esforço de pensar, esforço de refletir, esforço de colocar o time para conversar, esforço de se abrir para colaboração, esforço de mudança mesmo, né? Esse esforço que ninguém quer fazer. Talvez a Ana dos Anjos pode falar até mais sobre isso do que eu, assim, mas essa necessidade mesmo da gente mudar essa forma como é que a gente vê as coisas e assumir um compromisso ético e moral. Porque
porque não vai ter resposta pronta e não vai ser o dinheiro que vai nos salvar. Eu acho que isso é bastante importante, acho que isso ficou claro no relatório, né? A gente tem alternativas que ainda não foram fomentadas e escalonadas por falta de vontade também. Não, eu queria adicionar também que muitas vezes também quando a gente fala sustentabilidade sempre parece que vai custar, mas vai ser mais custoso, né, para a empresa. Mas tem alguns casos que na verdade você economiza, né? Então se você melhora um processo e tal, às vezes você economiza água, economiza, sei lá, energia, né? E acaba economizando dinheiro também, né? Então isso é um ponto. E outro ponto que eu queria tocar é que às vezes a gente está pensando aí, quando a gente fala em novas tecnologias, a gente pensa uma coisa muito, sei lá, distante, mas tem muita coisa que já existe, né, e já é aplicada em algumas empresas, ou então movimentos, né, então, por exemplo, algumas empresas que já começam, algumas marcas que já começam a pensar, a lançar campanhas, por exemplo, deixa ali um ponto de coleta de roupas, ou então lança uma coleção estimulando o consumidor a utilizar mais a roupa, né? Então tem, por exemplo, uma já bem antiga, que é da Patagônia, que fala, não compre essa jaqueta, né? Porque a ideia é que ele compre uma vez e utilize para o resto da vida. Então, oferece um serviço de reparo da roupa. Então, já existem, assim, inúmeras soluções. Existem, sei lá, tecnologias de tingimento que são menos impactantes para a água, né? Então, sei lá, tem muita coisa que já existe, que já é efetivamente, talvez, economicamente viável, né? E que falta só um esforço das empresas em adotarem. Bacana, meninas. Como a Marina falou, assim, é bem complexo, né, essa questão das mentalidades, né, que ainda são bastante existentes e ainda não conseguem enxergar a sustentabilidade não como um inimigo, né, mas como caminhos, e são caminhos, não receitas prontas e soluções, enfim, absolutas também, né, existem alternativas para cada situação, para cada empresa, enfim. É preciso estar aberto, né, para isso. E eu acho que o relatório faz isso muito bem, né, quando mostra caminhos, né, e constrói repertório, como a Marina também falou. Eu tenho uma coisa que eu gostaria muito que vocês aprofundassem um pouco mais, a Larissa falou lá no começo, que é sobre a questão do olhar para o sul global, da importância, né, de ter esse recorte. Eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho mais nisso, para que a gente consiga entender por que esse destaque, né, do sul global. E aí vou pedir para a Larissa começar, depois Marina, depois Ju. As principais literaturas e as escolas de pensamento da economia circular, elas vêm, né, do norte global, onde a cadeia da moda ela é pulverizada, ela é menos local, onde os desafios sociais são extremamente diferentes, né, da realidade do sul. Então, assim, fazer esse primeiro estudo para entender o que seria, então, a realidade, né, do Brasil, a realidade do sul, foi extremamente essencial, é extremamente essencial, né? A gente está falando, né, de escolas de pensamento, a gente está falando de modelos que não consideram aquilo que a gente tem como os nossos desafios e também como os nossos, diria assim, os nossos diamantes, né? A gente não considera, por exemplo, as cooperativas, a gente não considera o contexto da mão de obra, da valorização da mão de obra, principalmente quando a gente está falando de economia circular no norte, né? Então, assim, o que é a economia circular do Brasil, né? A gente sentiu essa necessidade de desmembrar mesmo o tópico para realmente começar a traçar e formar, né, daqui para frente essa ideia, né, e para a gente, enfim, chegar num lugar onde ela realmente vai acontecer, né, não vai ficar só no imaginário, ou a gente vai ficar só copiando, né, uma ideia, né, e eu acho que, né, como eu já falei, eu acho que no contexto Brasil, esse estudo ficou muito claro, assim, no estudo que a gestão dos recursos são extremamente necessárias, né, mesmo, e a valorização da mão de obra também é um dos pontos muito importantes
para o nosso contexto. E eu acho que a Marina vai poder falar mais também para a gente sobre a gestão dos recursos. Bom, a questão do Sul Global, como a Lari falou, é muito isso, né, da gente viver as nossas especificidades. Porque exatamente completamente compreensível que as escolas de economia circular, por estarem e serem pensadas em espaços de certa forma homogêneos, porque a gente está falando de, né, academias com pessoas brancas, europeias, com uma experiência de vida sociocultural bastante diferente da nossa, e histórica também. Então, não tem como a gente ter uma expectativa de que eles consigam pensar uma economia circular que funcione também para outros lugares, com uma realidade tão distinta. Então, o que a gente fez foi entender que o que foi desenvolvido por eles é extremamente válido e rico. A gente usou muito todo o material de trabalho da Ellen MacArthur Foundation, principalmente o relatório The New Textile Economy, que fala sobre uma nova economia têxtil, bastante importante. A própria Katharine Whitman, que é uma especialista que a gente usou muito também o livro dela. Então, não é subestimando, pelo contrário, é reconhecendo a potencialidade dessas teorias e dessas escolas de pensamento e adaptando para o contexto do Sul, porque a gente é um país de base extrativista. Isso é bastante importante a gente ter em mente quando a gente olha para a indústria da moda, porque a gente confecciona roupa, sim, mas a gente também produz essas toneladas de fibra que estão saindo daqui, como, por exemplo, o algodão, que está entre os maiores, o Brasil é um dos maiores produtores, a celulose solúvel, que o Brasil é um dos maiores produtores, e há pouquíssimo conhecimento dos impactos dessa produção. A eucaliptocultura, ela não é tão debatida quanto, por exemplo, a produção de soja, a produção de milho, a produção agropecuária em si, mas ela tem um papel bastante importante quando a gente fala em conflitos de campo, conflitos de terra. Mas por que a gente também tem essa habilidade de olhar para isso? Porque a gente está aqui, está acontecendo no nosso território, né? Então, isso é bastante importante. O que está acontecendo no nosso território e o que é viável no nosso território, né? A gente pode pensar, por exemplo, que a gente não importa tantas roupas quanto a gente pensa que a gente importa. A gente produz muito aqui. Se a gente produz muito aqui, não tem como essa roupa voltar, ela foi feita aqui. Se a fibra não foi, como é que ela volta? Então, você olha para essas particularidades. No Brasil, tem uma cadeia produtiva muito pulverizada, muito solta, completamente diferente do funcionamento asiático, que é mais horizontal, né? Que é mais vertical. Então, não tem como a gente não considerar tudo isso e não adaptar a partir de uma experiência nossa. E até um convite, quando a gente fala assim, economia circular para o Sul Global, é um convite para a gente decolonizar o pensamento de sustentabilidade que vem muito referenciado pela Europa, de que uma máquina, uma super tecnologia, na verdade, é uma super máquina, X ou Y, quando na verdade a gente tem a agroecologia como uma tecnologia social, a agrofloresta como uma tecnologia de sustentabilidade, né? A gente tem práticas de povos ancestrais, povos ribeirinhos, povos originários, que são 100% orientadas para a sustentabilidade. Então, esse convite também para a gente olhar para a gente, enquanto esse povo que tem essa capacidade histórica de fazer do próprio jeito e de fazer sustentável de fato. Sem precisar pensar em, nossa, sustentabilidade é uma máquina de café que usou um monte de insumos de matéria-prima e só gastou menos água para produzir um café, né? A gente tem uma visão de sustentabilidade no Brasil bastante sistêmica, então a gente pode aproveitar ela para adaptar essa economia circular, para valorizar os nossos saberes e para a gente propor soluções para a gente, né? Que é bastante importante, adequadas à nossa realidade. Bom, eu acho que é isso, né? O Brasil tem muitas peculiaridades. A gente, por estar num país tropical, é muito diferente da Europa. A nossa produtividade, por exemplo, no campo é muito diferente. Então, tem muitos fatores que influenciam. E acho que é isso. A gente tem que olhar o que eles já fizeram, né? A União Europeia lançou aí o plano de ação para a economia circular. Então, tem muita movimentação no campo das políticas públicas, que eles estão muito à frente que nós, né? Tem muita essa busca por informações que vem tanto da sociedade quanto dos investidores, né? Lá na Europa,
e nos países do norte são muito mais aflorados, eles estão alguns passos à frente que a gente, mas isso vem vindo, né? A tendência é que a gente sempre aumente a régua aí para, né, para coisas mais, fique mais rígido, né, cada vez mais. Então, eu acho que a gente tem que aprender com o que eles estão fazendo lá e adaptar para o nosso lugar aqui, né, no Brasil. Então, gente, assim, no final do trabalho, com os resultados em mãos, toda essa trajetória, qual foi a sensação de vocês sobre o futuro, sobre os passos mais urgentes, tanto na indústria quanto os profissionais, os consumidores? E acho que ainda mais com esse último toque aí, fervoroso, da Marina, sobre a questão da sustentabilidade, né? Acho que é o Ailton Krenak que falou que a vida sustentável é uma vaidade, né? Às vezes a gente vai muito na vaidade para o que a gente vai fazer. Então vou aqui, vamos colocar um selo na minha empresa e tal. Mas talvez a gente tenha que ir no mais simples e o mais urgente. O que vocês esperam, assim, desses passos primeiros, dessa reflexão, tendo a indústria, os profissionais, os consumidores, com os resultados de vocês na mão? O que é mais urgente? Primeiros passos. Então, eu acho que uma das conclusões é a gente avançar para além desse pensamento do mínimo custo e do máximo lucro. Esse mindset, ele deixa a gente preso mesmo, assim, não permite que a gente, como indústria, avance para além, né? Para além de uma realidade que tá chamando, que tá batendo na porta. Eu acredito também que a indústria ela precisa criar alianças para que essas mudanças no caminho da circularidade aconteçam. Então, assim, a gente falou aqui que a circularidade ela é sistêmica e, por isso, a gente precisa convidar o setor da indústria têxtil e vestuário para começar parcerias, né? Para entender como que a gente vai dividir, por exemplo, o custo de logística reversa, como que a gente vai garantir a coleta têxtil regional, né? Como que a gente vai investir em tecnologias de reciclagem, né, no caso da reciclagem de tecidos, né, mistos principalmente, que é um dos grandes problemas da indústria. Esse tipo de parceria, ele não vai, né, a gente não pode esperar que isso venha de um governo, né, por mais que exista essa vontade, né, e essa necessidade de políticas públicas, eu acho que como indústria a gente precisa de parceria. E aí, por último, eu acho que os profissionais da moda, como os profissionais da moda do futuro estão se preparando, né, como que a gente insere toda essa perspectiva sistêmica para os profissionais do futuro e como que a gente envolve os consumidores em tudo isso. Eu acredito que, para mim, Lari, o primeiro passo, e aí, cara, que alinha um pouco com o que a Larissa falou sobre sair desse menor custo, mudança de mentalidade, volta um pouco naquele meu momento emocionado que você falou, sobre a questão da responsabilidade, compromisso. A gente não vai conseguir avançar sem responsabilidade e compromisso, não tem como, né? Porque como a própria Lari falou, a gente tem um déficit de políticas públicas e de compromissos que envolvam de alguma forma o Estado e uma responsabilização mais incisiva das empresas. Então, não tem outro caminho, né? Até enquanto a gente se articula enquanto cidadão e se organiza e pressiona por mudanças legislativas e na verdade, e funcionamento de algumas políticas que já existem via Estado, a gente tem que ir fazendo por outros meios, né? E com certeza, a única forma que a gente avança para essa colaboração e para essa articulação e para essa mudança de mentalidade é assumindo um compromisso com a pauta, um compromisso de verdade, assim, que para mim não é nem só um compromisso com a pauta, é um compromisso com a própria saúde da sua empresa no futuro, porque a gente está falando de pouquíssimo tempo para essas alterações do clima começarem a afetar bruscamente a vida de todas as pessoas, né? A gente vê isso afetando bruscamente a vida de uma parte das pessoas, mas ainda não chegou em todas as pessoas. Mas vai chegar, isso vai ter consequência para todas as empresas, para todos nós, mas para todas as empresas. Então é um compromisso com o futuro mesmo. O relatório, ele é um chamado para mim de compromisso com essa mudança para este futuro que a gente começa a construir agora, né? Porque se a gente não começar a construir agora com esse compromisso de responsabilidade, não tem esse futuro que a gente está falando. Então, para mim cara, vamos assumir a responsabilidade com este tema aqui e com o futuro da nossa empresa. E aí, enquanto sociedade, acho que a gente tem que assumir o compromisso nosso com o futuro da nossa sociedade, né? E aí é o agir político em todas as esferas.
É a nossa vida, né, que está em jogo, em último caso. Exato, a nossa vida. E mais do que morrer, sobre quais condições a gente vai viver. Os donos de empresas estão vivendo no mesmo mundo, sabe? Assim, não é um mundo paralelo, sabe? Alguém não avisou, né? É bom avisar. Muito importante. Porque são consumidores também dessa indústria. A gente precisa lembrar disso. E se a nossa crise atual, né, sanitária, não chegou para todos da mesma forma, acho que a climática vai chegar para muita gente, né? Porque o ar é o mesmo, a Terra é a mesma, o planeta. Só para quem conseguir ir para o espaço, talvez. Vai escapar. Para a maioria vai vir. E aí, Ju, e você? O resultado final, seu sentimento aí com essa entrega? Bom, gente, eu fiquei muito feliz com o resultado. Acho que deu bastante trabalho produzir, mas o que a gente conseguiu entregar foi muito bom. É muito positivo. A gente sabe que é um primeiro passo que a gente está dando, né, e levantando essa bola aí para falar sobre esses problemas que a indústria da moda enfrenta. Eu vejo que tem uma pressão enorme, né, para a transformação da indústria rumo a sistemas de produção e consumo menos impactantes. E como vocês falaram, né, a pandemia veio para mostrar que isso é um problema, né, e que um problema muito maior está vindo aí e já está acontecendo, que é a crise climática, né. E eu vejo que no futuro, né, essas preocupações vão ser cada vez mais exigidas, né, e os temas ESG, né, então ambiental, social e de governança também estão sendo cada vez mais exigidos, não são mais, daqui a pouco não é mais um diferencial, é o que você tem que fazer mesmo, né? E essa exigência, ela vem tanto pelo investidor ou cliente, como também do consumidor. Então, tem sempre cada vez mais consumidores mais conscientes e exigindo mais das empresas. Com a pesquisa, eu acho que a gente viu que esse assunto, como eu falei, né, ele está cada vez mais sendo levantado, principalmente no exterior. Já tem política pública direcionando o setor têxtil, já tem muita tecnologia sendo desenvolvida lá fora para essa questão da reciclagem de fibras mistas, enfim, várias coisas acontecendo, e que o Brasil a gente precisa avançar, né? E principalmente, eu acho que os pontos que são mais urgentes, né, é a questão de, como a gente falou, né, em visão sistêmica, pensamento do ciclo de vida. Então, é trazer isso, então trazer essa transparência, não só de uma parte da cadeia ou outra, então a transparência e a rastreabilidade de toda a cadeia de produção, né? E essa questão da transparência e rastreabilidade é mostrar esses números para que a gente consiga mensurar, então trazer essas métricas e para conseguir gerir melhor, né? A questão da rastreabilidade não tem mais como você ter uma produção associada ao desmatamento. Então, a algodão e viscose, que são fibras produzidas no campo, né, tem que ter muita rastreabilidade e muito cuidado para que isso não esteja relacionado ao desmatamento, né? E essas questões são cada vez mais exigidas. Então, na moda, não sei se tanto, mas em outras culturas, por exemplo, na carne, vamos supor, tem gente que quer saber de onde veio, né? Porque não quer, principalmente exterior, não quer comprar uma carne que veio de desmatamento. Enfim, voltando. A questão das novas tecnologias e modelos de negócio, eu acredito que, como eu falei, né, tem muita dessas tecnologias sendo desenvolvida lá fora, e a gente precisa também avançar nisso aqui no Brasil. Vários serviços, então, brechós, né, essa questão de coleta de roupas, enfim, muitas coisas acontecendo. E o consumidor, que eu acho que é muito importante o papel de nós como consumidores também, né? Então, a gente realmente ter essa preocupação, além de olhar o preço, começar a pensar nos impactos ambientais que vem associado com tudo que a gente compra, essa cultura do consumismo, né? Então, a gente está sempre vendo ali novas coleções, roupas em promoções, e eu acho que vale o consumidor pensar duas vezes, realmente eu preciso daquele produto, eu vou utilizar, né? E, enfim, pensar um pouco mais e se preocupar um pouco mais com essas questões, porque é isso, a gente mora no planeta Terra, né? Que vai sofrer muitas consequências se a gente não mudar nossa forma de produção e consumo. Obrigada, Ju. Ficou muito interessante a sua fala, que ela me despertou
ainda mais quando a gente pensa nesse futuro, né, no futuro que é agora e o futuro da moda e negócios, né? Acho que das 3 falas tem muito isso dos negócios. Quantas oportunidades de novos negócios na moda a gente tem que sejam regenerativos, que saiam desse padrãozinho que eu sinto que a gente tem muito de vou abrir uma marca de moda, vou fazer roupa, sabe? Tem tantas outras necessidades, tecnologias que a gente precisa implantar. E também a crise climática, que a gente já está sentindo os efeitos, e os efeitos já estão no bolso, como o relatório mostra, as implicações diretas no PIB de alguns países, né? Vocês dão esses exemplos também no relatório. Então, acho que fica aí para estimular o pessoal que ainda não baixar o relatório, usar, aplicar, né? Reforçar mais uma vez, é para ser uma aplicação prática, é para levar isso para a vida, para o coração no dia a dia, tanto a indústria, profissionais e consumidores, ou seja, todo mundo, né? Porque todo mundo veste roupa, então já tem essa responsabilidade. Quem está produzindo a roupa também tem, mas ainda quem está desenhando, criando também. Então o relatório traz esse apoio, esse incentivo, esse encorajamento, essa necessidade gigante. E acho que é isso, meninas. Foi ótimo conversar com vocês, tendo lido o relatório e tendo a oportunidade de ouvir vocês falarem mais sobre ele. Acho que complementou a leitura e tudo que a gente teve contato até agora. E fico ansiosa para os próximos desdobramentos, porque vem coisa boa por aí, né, Natália? Sim, Lari, temos várias ações aí acontecendo nessa campanha de lançamento, né, que começou com a disponibilização do relatório para a galera, e a gente seguiu com o lançamento do filme, o lançamento da música, e em breve teremos o lançamento do workshop de uma ferramenta que vai poder ser baixada e utilizada aí pelos profissionais da área de moda. Então é isso, muitas coisas acontecendo. Muito bom estar aqui, gente. Obrigada. Meninas, foi ótimo esse bate-papo com vocês hoje. Eu agradeço muito a participação e vamos seguir transformando a moda. Um beijão, tchau, tchau. Obrigada, meninas. É super importante falar sobre a pesquisa. E eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. E vamos continuar transformando a moda. Um abraço. Muito obrigada, gente. E peraí, eu não posso deixar de agradecer mais enfaticamente a Marina, que deixou a Lari e eu ocuparmos esse espaço aqui do backstage. Mas super obrigada, foi muito bom estar aqui. E é isso, pessoal. Beijo. Eu que agradeço vocês, gente. Valeu, baixem um relatório. O podcast Backstage é uma produção do Modifica. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube Modifica, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br/apoie e saiba mais. Conheça o Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também, nosso podcast mensal sobre política e meio ambiente, sempre com pessoas convidadas debatendo as convergências entre Brasília e sustentabilidade. O Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também faz parte do trio de podcasts do site Modifica.